Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o arroz. Vamos verificar o bom momento de preços do arroz para o produtor, as perspectivas para a próxima safra também. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Dairi Coutinho, ele que é presidente da Câmara Setorial do Arroz, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Dairi, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo meu aí de estar aqui conversando contigo e com os amigos do Notícias Agrícolas. Daria um momento de preços favoráveis para o produtor, a gente acompanha, né, o indicador CPEA, por exemplo, aí ao redor dos R$ 90 nesses últimos dias. É um momento realmente positivo para o produtor depois de tantos anos com preços baixos? Com certeza, nós estamos vivendo nesse ano de 2020, né, um oásis aí de preços no arroz, né, coisa que não acontecia há muito tempo, né, e pela primeira vez nos últimos anos o produtor tem um ganho assegurado em cima dos seus custos de produção. E aí, esse patamar ao redor dos R$ 90, é isso mesmo que está sendo praticado no mercado e é um patamar que garante essa rentabilidade para o produtor hoje? Com certeza, esse patamar garante rentabilidade e eu gostaria de te dizer o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um momento, né, que no arroz foi a tempestade perfeita, né, porque nós tivemos aí dólar alto, né, produção dentro dos padrões dos últimos anos, foi uma produção boa esse ano, mas de safras já reduzidas de anos anteriores, né? Então, nós chegamos nesse ano com estoques de passagem muito baixos, né? Preços internacionais altos, né? E algum dos players internacionais aí, durante a pandemia, ficou de fora, entrou, saiu no mercado, então nós conseguimos atuar efetivamente no mercado externo, né? E tivemos aí uma boa exportação nesse ano de 2020. E aí daí é importante também destacar, né, que apesar desse momento favorável atual para o produtor, dá um alívio, mas também não apaga completamente o passivo que vem sendo carregado depois de alguns anos com esses preços baixos, né, Daí? Assim, nós tivemos na quarta-feira passada, né, uma reunião com a ministra, né, das câmaras setoriais, né, e eu fazia uma colocação que nós não podemos esquecer os problemas dentro de um ano com todas essas coisas positivas, né? O que o produtor está passando esse ano, ele não passou em anos anteriores e provavelmente terá dificuldades nos próximos, né? Então, a Câmara Setorial, dentro da nossa agenda estratégica, a gente apresentou para a ministra ter um item dividido em três, né? Nós precisamos ter competitividade. A competitividade da lavoura arrozeira, a competitividade do setor arrozeiro passa pelas reduções de custos. Nós precisamos reduzir o custo de produção, nós precisamos, dentro disso, um acerto tributário, nós precisamos dessa reforma tributária imediatamente, nós precisamos que seja efetivado o Mercosul e que o produtor e o próprio setor industrial possam também se beneficiar dos insumos mais baratos, que toda a cadeia produtiva do arroz, dos outros parceiros do Mercosul, se beneficiam. Então, nós precisamos efetivar isso. É um absurdo que o nosso produtor, ali em Uruguaiana, pague por um insumo muito mais caro do que o outro lado da fronteira. Do outro lado da fronteira possa vir arroz para o Brasil, mas não possa vir o insumo que traria vantagens competitivas para esse produtor. Isso é um absurdo, tem que ser corrigido imediatamente. E o terceiro fator é uma questão já há anos presente na lavoura de arroz, que é o endividamento, né? O endividamento, além de ter tirado um bom número de produtores da realidade produtiva, o endividamento torna mais alto o custo daquele produtor, né? O produtor hoje que está alijado do crédito oficial, que depende de fornecedores, que depende da indústria, esse tem um custo muito maior daquele, porque ele não acessa o crédito oficial, né?
Então, nós precisamos resolver também essa situação para que essa situação crie, né, uma condição desta redução nos custos de produção. E aí, diante de todo esse cenário, quais que são as perspectivas para essa próxima safra que já começou a ser semeada? A gente deve ter um aumento de área, as expectativas de produção continuam boas. O que a gente pode falar dessa próxima safra que vem por aí? Evidentemente que um ano como esse de bons preços anima o produtor, né? Esse produtor fica incentivado, né, a aumentar a sua área, a buscar às vezes até uma eficiência maior no seu negócio, né? Mas eu te digo o seguinte, nós vínhamos de anos de redução de área, né? A área de arroz no Brasil como um todo reduz em todos os estados, menos Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E é histórico, se nós pegarmos esse gráfico dos últimos 10, 12 anos, a área de arroz vem diminuindo. E a área de arroz diminuiu em todo o Brasil e diminuiu também no Sul em função das dificuldades e da baixa rentabilidade que a lavoura de arroz passou a ter, né? Isso é um dos problemas dos preços mais altos que nós temos esse ano. Não é de graça que nós temos preços mais altos, é porque realmente a produção de arroz chegou no fundo do poço, né? Os estoques caíram muito, nós chegamos a ter 2, 3 milhões de toneladas em estoques, hoje vamos virar esse ano de 2020 com talvez o menor estoque da história, e eu ainda duvido um pouco dos números oficiais em relação a esse volume de passagem, né? Então, eu acho que há um sentimento e uma vontade, talvez, de buscar voltar à área anterior, mas eu não acredito nisso, pessoalmente, por dois motivos. Porque nós ainda, hoje, né, que é uma coisa que pode se solucionar a qualquer momento, porque está chovendo nesse momento aqui em Camaquã, né, mas nós temos dificuldade com as reservas hídricas. A lavoura não tem hoje, no dia de hoje, todas as condições hídricas que precisava sequer para repetir a área do ano passado, né? Então eu vejo isso como uma situação a ser posta logo em seguida na mesa, né? E também os custos de produção mais altos esse ano em relação aos custos de produção do ano passado também trarão dificuldade de crédito para que se plante toda a lavoura, né? Como eu comentei anteriormente, hoje eu não sei se chega a 25% da área de arroz do estado do Rio Grande do Sul financiada com crédito oficial, né? Enquanto que, sei lá, 10, 12, 15 anos atrás, nós tínhamos praticamente 100% da área de arroz financiada com crédito oficial, e aqui no meu município, há poucos anos, 4, 5 anos atrás, 100% da área era financiada com crédito oficial, isso já não acontece mais. Então, todos os anos, é uma discussão a respeito da possibilidade e da forma de financiar essa lavoura. E aí, Dari, uma situação que apareceu nessa semana, né, essa discussão do governo em retirar as taxas de importação do arroz para países fora do Mercosul. Como é que vocês da Câmara Setorial do Arroz receberam essa informação? Como é que estão as discussões aí sobre esse assunto? Eu gostaria de fazer uma retrospectiva em relação a esse assunto. Esse assunto surgiu na Câmara na nossa última reunião ordinária, né? E logo em seguida, não houve possibilidade de nós discutirmos esse assunto como Câmara, né, para ser levado à ministra, né? Então, no dia da conferência das câmaras setoriais, né, com a ministra, a gente apresentou os pleitos que eu já comentei e a gente referiu, né, que existia dentro da Câmara uma solicitação por parte da Bia Arroz, da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, de uma redução na TEC nos próximos meses aí, em função de toda essa conjuntura do arroz. Como não houve, nós fizemos uma tele-reunião, não houve um acerto da cadeia produtiva para que isso fosse levado como uma decisão,
nós levamos para a ministra a informação a respeito disso, e nós marcamos uma reunião, que será na próxima terça-feira, extraordinária, da Câmara Setorial, onde vamos, à exaustão, fazer toda essa discussão a respeito da TEC, né? Eu, particularmente, e o setor produtivo é o que vem manifestando, né? Temos uma preocupação em relação ao próximo ano, né? Tu sabes bem como funcionam essas coisas e como elas funcionam, principalmente dentro do governo. Às vezes é uma medida que demora tempo, chega no momento errado, né? Nós, em janeiro, já vamos estar colhendo arroz aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nos outros parceiros do Mercosul. Então, eu acho que uma medida como essa agravará, de certa forma, a disparidade nos níveis de produção de arroz dentro do Mercosul. Ou seja, provavelmente o produtor brasileiro será mais prejudicado ainda, né? Porque ele tem os maiores custos dentro do bloco, né? E, por outro lado, eu acho que uma medida como essa pode afetar início de safra. Isso tem que ser muito bem pensado, né? E muito bem discutido. O que vai ser feito na terça-feira? Nos chocou, né? Inclusive eu me manifestei no grupo dos presidentes de Câmara, em que a ministra participa, né? Meu descontento e a minha indignação com o formato que o secretário apresentou isso, né? Eu acho que sequer ele ouviu o setor, ele não conversou conosco, e eu acho que isso não trouxe nada de positivo, né? Eu acredito que nós precisamos discutir esse assunto, nós vamos fazer isso na terça-feira dentro de uma reunião extraordinária da Câmara e vamos tirar uma definição, né, do setor em relação a isso, mesmo que não seja unânime, né? Mas vamos tirar. E também discutir de que formato isso possa ser feito para que não atrapalhe. O produtor de arroz, e parte da indignação que o setor teve com essa notícia, reside que fazem anos que o produtor perde, né? Nós temos a percepção que o mercado e o consumidor se sente agredido com preços maiores, né? A dona de casa, o baixa renda que vai no supermercado e compra um saco de arroz hoje mais caro do que comprava o ano passado, dentro de toda essa situação de dificuldade que nós vivemos. Eu ontem vi uma reportagem sobre isso, né? Mas aquela dona de casa, aquele consumidor, não percebe o quanto custou anos de preços mais baixos para a produção de arroz, né? E não existe, como a gente diz comumente, almoço grátis, né? O produtor perde, chega um momento que ele não pode perder mais. E o preço se recupera de forma extraordinária, como se recuperou esse ano, porque além de todas essas questões, nós tivemos essas questões externas de câmbio, de mercado internacional, de aumento de commodities e tudo mais. Mas o cerne é que se nós tivéssemos uma produção e o produtor normal, como nós tínhamos em anos atrás, nós teríamos mais estoque, os preços não teriam subido tanto e as coisas teriam mais paridade, né? É isso que o produtor precisa. Nenhum produtor quer vender arroz por um preço exorbitante um ano só e passar 20 de novo perdendo. Não é isso que interessa, né? Nós precisamos dessa organização da cadeia, dessa organização do setor, que com certeza começa a acontecer em função de tudo isso que está acontecendo, né? E esses preços altos desse ano chamam a atenção para toda essa realidade que o produtor vendeu. Como humano, não, o produtor hoje quer vender o melhor possível, porque ele passou anos perdendo, né? Ele tem que recompor o seu financeiro, o seu caixa, pagar as suas contas, que não vem conseguindo fazer. Em 10 anos, nós tivemos 8 renegociações para o setor arrozeiro. É um absurdo o que aconteceu nos últimos anos, né?
Então, eu acho que tudo isso aí está trazendo bastante discussão e bastante luz a tudo que se passou e com certeza vai trazer luz para o nosso futuro. Daire, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse momento atual para o mercado do arroz aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu diria que o produtor tenha cautela, né? Que o produtor efetivamente traga para o mercado o seu produto, né? Eu acho que desabastecimento, qualquer coisa desse tipo não é positivo e, na minha opinião, não é o que está acontecendo também, apesar de ser dito por uma parcela do setor que eu acho que é dentro dessas condições que o produtor tem que... E nós estamos aí, a Câmara está ligada, os setores estão organizados, o diálogo vai acontecer, né? Nós evoluímos como cadeia produtiva do arroz aí nesses últimos anos e eu tenho certeza que isso vai continuar, né? Então, deixar aí o produtor a minha satisfação aí de estar presidindo a Câmara e as coisas estarem acontecendo da forma que estão acontecendo, né? E mandar um grande abraço aí para o João Batista, que faz tempo e saudade, estou com ele de que a gente se veja novamente. Daire, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, estamos sempre à disposição. O Daire Coutinho, ele que é presidente da Câmara Setorial do Arroz, conversou com a gente para traçar o panorama do atual cenário para o mercado do arroz aqui no Brasil. O Daire destacando os preços elevados para o arroz pagos aos produtores, girando ao redor dos R$90, conforme mostra para a gente o indicador CPEA dos últimos dias. E aí ele destacando a situação de que pela primeira vez em muito tempo o produtor consegue boas oportunidades de negociações, preços elevados, o que garante uma rentabilidade. O Daire apontando para a gente esse momento de um oásis para o produtor de arroz, mas que é uma situação que é um ano positivo no meio de uma sequência de anos negativos, com produtores acumulando passivos, carregando dívidas, alto custo de produção. Então é preciso uma reestruturação nesse setor, um apoio para diminuir esse custo de produção, uma nova possibilidade aí de adquirir insumos mais baratos para o produtor conseguir ter alguns anos seguidos de bons preços. Os trabalhos da próxima safra já começaram, o plantio avançando nas regiões produtoras e aí um impasse com relação à área cultivada, o Daire destacando que muitas dessas regiões produtoras enfrentando déficit hídrico, o que pode dificultar até mesmo a manutenção da mesma área cultivada com a safra passada, mas essa é uma situação que vai precisar ser acompanhada ao longo dos dias. A chuva acontece nesse momento em algumas regiões, então ainda é possível que essas condições de plantio possam ser melhoradas para essa próxima safra, que deve ter colheita aí a partir do começo do ano que vem, em janeiro, fevereiro, arroz de Santa Catarina, arroz do Rio Grande do Sul também sendo colhido. O Daire também comentando a situação da possibilidade da retirada das taxas de importação de arroz de países de fora do Mercosul. Segundo o Daire, presidente da Câmara Setorial do Arroz, é uma situação que ainda precisa ser discutida e que, a princípio, pode ser negativa para o setor, desestimular o produtor que teve finalmente um ano bom para essa produção, também pode levar à queda na manutenção de áreas cultivadas para as próximas safras e, segundo o Daire Coutinho, na visão dele, não há risco de desabastecimento nesse momento e é preciso que o consumidor final também entenda o lado do produtor, entenda todo o custo e a dificuldade que precisa para aquele produto chegar nas gôndolas do supermercado e também haja esse equilíbrio entre um custo bom para o consumidor final, mas que também tenha rentabilidade para o produtor que leva esse arroz até o mercado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.